O problema do mal. Capítulo 1. É Deus o autor do mal? Peço-te que me diga, será Deus o autor do mal? Dir-te-ei, se antes me explicares a que mal te referes, pois habitualmente tomamos o termo mal em dois sentidos. Um, ao dizer que alguém praticou o mal, outro ao dizer que sofreu algum mal. Quero saber a respeito de um e de outro. Pois bem, se sabes ou acreditas que Deus é bom e não nos é permitido pensar de outro modo, Deus não pode praticar o mal. Por outro lado, se proclamamos ser Ele justo e negá-lo seria blasfêmia. Deus deve distribuir recompensas aos bons, assim como castigos aos maus. E por certo, tais castigos parecem males àqueles que os padecem. É porque, visto ninguém ser punido injustamente, como devemos acreditar, já que de acordo com a nossa fé, é a divina providência que dirige o universo. Deus, de modo algum, será o autor daquele primeiro gênero de males a que nos referimos, só do segundo. Haverá então algum outro autor do primeiro gênero de mal, uma vez estar claro não ser Deus? Certamente, pois o mal não poderia ser cometido sem ter algum autor. Mas caso me pergunte quem seja o autor, não o poderia dizer. Com efeito, não existe um só e único autor, pois cada pessoa ao cometê-lo é o autor de sua má ação. Se duvidas, reflete no que já dissemos acima. As más ações são punidas pela justiça de Deus. Ora, elas não seriam punidas com justiça, se não tivessem sido praticadas de modo voluntário. O mal vem por ter sido ensinado? Ignoro se existe alguém que chegue a pecar sem antes o ter aprendido. Mas caso isso seja verdade, pergunto, de quem aprendemos a pecar? Julgas a instrução, disciplina, ser algo de bom? Quem se atreveria a dizer que a instrução é um mal? E caso não for nem um bem, nem um mal, a mim parece-me que é um bem. Por certo, com efeito, a instrução comunica-nos ou desperta em nós a ciência. E ninguém aprende algo se não for por meio da instrução. Acaso tens outra opinião? Penso que por meio da instrução não se pode aprender a não ser coisas boas. Vês então que as coisas más não se aprendem, posto que o termo instrução deriva precisamente do fato de alguém ser instruído. De onde hão de vir, então, as más ações praticadas pelos homens, se elas não são aprendidas? Talvez porque as pessoas se desinteressam e se afastam do verdadeiro ensino, isto é, dos meios da instrução. Mas isso vem a ser outra questão. O que, porém, mostra-se evidente é que a instrução sempre é um bem, visto que tal termo deriva do verbo instruir. Assim, será impossível o mal ser objeto da instrução. Caso fosse ensinado, estaria contido no ensino, e desse modo, a instrução não seria um bem. Ora, a instrução é um bem, como tu mesmo já o reconheceste. Logo, o mal não se aprende. É em vão que procuras quem nos teria ensinado a praticá-lo. Logo, se a instrução falar sobre o mal, será para nos ensinar a evitá-lo, e não para nos levar a cometê-lo. De onde se segue que fazer o mal não seria outra coisa do que renunciar à instrução, pois a verdadeira instrução só pode ser para o bem. Não obstante, julgo que há duas espécies de instrução, uma que nos ensina a praticar o bem e outra a praticar o mal. Mas ao me perguntar se a instrução era um bem, o amor mesmo do bem absorveu minha atenção de tal modo a me fazer considerar unicamente o ensino relativo às boas ações, motivo pelo qual respondi que ele era sempre um bem. Mas dou-me conta agora que existe um outro ensino, que reconheço seguramente ser mau, e de cujo autor indago. Vejamos, admites pelo menos o seguinte: será a inteligência integralmente um bem? A ela, com efeito, considero de tal modo ser um bem, que nada vejo poder existir de melhor no homem. De maneira alguma posso considerar a inteligência como mal. Mas quando alguém for ensinado
e não se servir da inteligência para entender, poderá ser ele considerado como alguém que fica instruído? O que te parece? Parece-me que ele não pode, de modo algum. Logo, se toda a inteligência é boa e quem não usa da inteligência não aprende, segue-se que todo aquele que aprende procede bem. Com efeito, todo aquele que aprende usa da inteligência, e todo aquele que usa da inteligência procede bem. Assim, procurar o autor de nossa instrução, sem dúvida, é procurar o autor de nossas boas ações. Deixa, pois, de pretender descobrir não sei que mal ensinante, pois, se na verdade for mal, ele não será mestre, e caso seja mestre, não poderá ser mal. Capítulo 2. Por qual motivo agimos mal? Seja como dizes, já que tão fortemente me obrigas a reconhecer que não aprendemos a fazer o mal. Dize-me, entretanto, qual a causa de praticarmos o mal? Suscitas precisamente uma questão que me atormentou por demais, desde quando era ainda muito jovem. Após ter me cansado inutilmente de resolvê-la, levou a precipitar-me na heresia dos maniqueus, com tal violência que fiquei prostrado, tão ferido, sob o peso de tamanhas e tão inconsistentes fábulas, que se não fosse meu ardente desejo de encontrar a verdade, e se não tivesse conseguido o auxílio divino, não teria podido emergir de lá, nem aspirar à primeira das liberdades, a de poder buscar a verdade. Visto que a ordem seguida então atuou em mim com tanta eficácia para resolver satisfatoriamente essa questão, seguirei igualmente contigo aquela mesma ordem pela qual fui libertado. Seja-nos, pois, Deus propício e faça-nos chegar a entender aquilo em que acreditamos. Estamos assim bem certos de estar seguindo o caminho traçado pelo profeta, que diz: se não acreditardes, não entendereis. Ora, nós cremos em um só Deus, de quem procede tudo aquilo que existe. Não obstante, Deus não é o autor do pecado. Todavia, perturba-nos o espírito uma consideração. Se o pecado procede dos seres criados por Deus, como não atribuir a Deus os pecados, sendo tão imediata a relação entre ambos? Pontos fundamentais da fé. Acabas de formular com toda clareza e precisão a dúvida que cruelmente me atormentou o pensamento e que justamente me levou a me empenhar nesta reflexão contigo. Tem coragem e conserva a fé naquilo que crês. Nada é mais recomendável do que crer, até no caso de estar oculta a razão de por que isso ser assim e não de outro modo. Com efeito, conceber de Deus a opinião mais excelente possível é o começo mais autêntico da piedade. E ninguém terá de Deus um alto conceito se não crer que Ele é todo-poderoso e que não possui parte alguma de sua natureza submissa a qualquer mudança. Crer ainda que Ele é o Criador de todos os bens, aos quais é infinitamente superior, assim como ser Ele aquele que governa com perfeita justiça tudo quanto criou, sem sentir necessidade de criar qualquer ser que seja, como se não fosse autossuficiente. Isso porque tirou tudo do nada. Entretanto, Ele gerou, não criou, de sua própria essência, aquele que lhe é igual, o qual é, como professamos, o Filho único de Deus. É aquele a quem nós denominamos, procurando as expressões mais acessíveis, força de Deus e sabedoria de Deus. Por meio dele, Deus fez tudo o que tirou do nada. Tudo isso tendo sido estabelecido, contando com a ajuda de Deus, procuremos agora com empenho compreender a questão por ti proposta, seguindo a ordem que se segue. Essência do pecado, submissão da razão às paixões. Capítulo 3. Busca da origem do pecado. Tu me perguntas, qual a causa de procedermos mal? É preciso examinarmos primeiramente o que seja proceder mal. Dize-me o que pensas a esse respeito. Ou se não podes resumir todo o teu pensamento em poucas palavras, pelo menos dá-me a conhecer tua opinião,
mencionando algumas más ações em especial: os adultérios, os homicídios e os sacrilégios, sem falar de outros maus procedimentos, os quais não posso enumerar, por me faltar tempo e memória. Quem não considera aquelas ações como más? Dize-me primeiro, por que consideras o adultério como má ação? Não será porque a lei o proíbe de ser cometido? Por certo que não. Ele não é um mal precisamente por ser proibido pela lei, mas, ao contrário, é proibido pela lei por ser mal. Pois bem, mas se alguém insistir junto a nós, exagerando os prazeres do adultério, perguntando-nos por que o julgamos mal e condenável, seria preciso, na tua opinião, recorrer à autoridade da lei junto àqueles que desejam não somente crer, mas também entender? Pois eu também, como tu, creio inabalavelmente e até proclamo que todas as nações e povos devem admitir ser o adultério um mal. Agora, porém, a respeito dessas verdades confiadas à nossa fé, esforçamo-nos de ter igualmente um conhecimento pela razão, mantendo-as com certeza plena. Reflete, pois, o quanto puderes e dize-me por quais motivos creis que o adultério é um mal. Sei que é um mal, porque não quisera ser eu mesmo vítima dele, na pessoa de minha esposa. Ora, quem quer que faça um mal, ou qual não quer que lhe façam, procede mal. Então, e se a paixão inspirasse alguém de entregar sua própria esposa a outro e de aceitar voluntariamente que ela fosse violentada, desejando ele, por sua vez, obter a mesma permissão em relação à esposa do outro? Conforme tua opinião, não faria ele mal nenhum? Ao contrário, ele agiria muito mal. Mas conforme a regra proposta há pouco por ti, este homem não peca porque não faz o que não gostaria de suportar. Procura, por conseguinte, outra razão para me convenceres de que o adultério é mal. Razões insuficientes da origem do mal. Parece-me ser o adultério ato mau, porque muitas vezes tenho visto homens serem condenados por esse crime. Ora, não se tem condenado também com frequência a muitos homens por suas boas ações? Recorda aquela história, e já não te envio a outros livros profanos, mas a história que é mais excelente que todas as outras, por gozar da autoridade divina. Os Atos dos Apóstolos. Encontrarás aí o quanto deveríamos ter em má opinião os apóstolos e todos os mártires, se aceitássemos ser a condenação de um homem por outros, o sinal certo da má ação, pois todos aqueles cristãos foram julgados dignos de condenação por terem confessado a sua fé, de modo que, se for mal tudo que os homens condenam, segue-se que naquele tempo era crime crer em Cristo e confessar a própria fé. Mas se nem tudo que é condenado pelos homens é mal, será preciso que procures outra razão que te permita me garantir que o adultério é mal. Nada encontro para te responder. O mal provém da paixão interior. Talvez seja na paixão que esteja a malícia do adultério, pois ao procurares o mal num ato exterior visível, caíste em impasse, para te fazer compreender que a paixão é bem aquilo que é mal no adultério. Considera um homem que está impossibilitado de abusar da mulher de seu próximo. Todavia, se for demonstrado de um modo ou de outro qual o seu intento e que o teria realizado se o pudesse, segue-se que ele não é menos culpado por aí do que se tivesse sido apanhado em flagrante delito. Nada é tão evidente. Vejo já não ser mais preciso longos discursos para me convencer do mesmo a respeito do homicídio, do sacrilégio e, enfim, de todos os outros pecados. Com efeito, é claro que em todas as espécies de ações más é a paixão que domina. Capítulo 4. Objeção. E os homicídios cometidos sem paixão. Sabes que essa paixão é também denominada concupiscência? Sei. E o que pensas? Entre essa concupiscência e o medo, há alguma diferença ou nenhuma? Parece-me haver grande diferença entre eles. Acha que és dessa opinião porque a concupiscência tende para o objeto e que o medo o foge? É bem como dizes,
Pois bem, se um homem matar a outro, não pelo desejo de conseguir alguma coisa, mas pelo temor de que lhe suceda algum mal, não seria esse homem homicida? Certamente o seria. Mas nem por isso sua ação deixaria de ser dominada pela concupiscência, pois aquele que mata um homem, levado pelo medo, deseja, sem dúvida, viver sem medo. E parece-te que viver sem medo é algum bem de somenos? Ao contrário, parece-me ser um bem muito grande. Mas de modo algum, esse bem deve chegar ao homicida por meio de crime. Não pergunto o que pode chegar a esse homem, mas o que deseja. Pois, por certo, visa um bem, quem deseja uma vida isenta de medo. Por isso, não podemos condenar tal desejo. Caso contrário, deveríamos declarar culposos todos aqueles que desejam algum bem. Logo, somos forçados a reconhecer que há uma espécie de homicídio no qual não se pode encontrar a primazia de mau desejo. Portanto, não será exato dizer que todo pecado, para que seja mau, nele a paixão deve dominar. Ou, em outras palavras, haveria uma espécie de homicídio que poderia não ser pecado. De fato, se o homicídio consiste no ato de matar um homem, pode acontecer que isso seja por vezes sem pecado, pois o soldado mata o inimigo, o juiz ou seu mandante executa o criminoso, e também talvez o lançador de flechas, quando uma delas escapa de suas mãos sem o querer ou por inadvertência. Todas essas pessoas não me parecem pecar ao matar um homem. Concordo, mas comumente essas pessoas sequer são chamadas homicidas. Assim, responde agora, se algum escravo, temendo graves tormentos, mata o seu senhor, pensas que ele deve ser incluído ou não entre aqueles que matam nessas circunstâncias que não merecem o nome de homicídio? Vejo uma grande diferença entre esse último homem, o escravo, e os outros, pois estes ou bem atuam conforme a lei, ou então nada fazem contra ela, ao passo que o crime desse último não tem aprovação de lei alguma. Outra vez, tu me conduz à autoridade, como razão última. Não deves esquecer, porém, o que nós nos propusemos neste momento, compreender aquilo a que damos crédito. Ora, quanto à lei, nós cremos nela, mas é preciso tentar, na medida do possível, compreender este ponto. A lei, ao punir tal ato, se assim o faz ou não, com razão. De modo algum a lei pune sem razão neste caso, pois ela pune o escravo que, sabendo e querendo, matou o seu senhor, o que não acontece nos outros casos supracitados. Como? Não te lembras teres dito há um instante que a paixão domina em toda a má ação e que essa se torna má por isso mesmo? Recordo-me perfeitamente. E ainda, não concedeste igualmente que se alguém deseja viver sem medo, não possui mau desejo? Também me recordo disso. Logo, quando aquele senhor é morto pelo escravo, levado este pelo desejo de viver sem temor, não mata por desejo culpável. Por consequência, ainda não compreendemos qual o motivo de essa ação ser criminosa, posto que estamos concordes em que todas as ações más unicamente são más por causa da paixão pela qual são praticadas, isto é, por desejo culpável. Agora, aquele escravo parece-me ser condenado injustamente, mas na verdade não ousaria afirmar isso se pudesse encontrar alguma outra razão a apresentar. Será possível que te tenhas convencido de se dever declarar impune crime tão grande? Antes de examinares com cuidado se acaso esse escravo não desejava, no fundo, libertar-se do temor de seu senhor, unicamente para satisfazer as suas paixões? Com efeito, desejar vida sem temor não só é próprio de homens bons, como também dos maus. Com essa diferença, porém, os bons o desejam renunciando ao amor daquelas coisas que não se podem possuir, sem perigo de perdê-las. Os maus, ao contrário, desejam uma vida sem temor, para gozar plena e seguramente de tais coisas, e para isso esforçam-se de qualquer modo para afastar todos os obstáculos que o impeçam. Levam então vida criminosa e perversa, vida que deveria antes ser chamada de morte.
Confesso meu erro e alegro-me muito de haver compreendido claramente a natureza desse desejo culpável que se chama paixão. Agora vejo com evidência em que consiste esse amor desordenado por aquelas coisas terrenas que se podem perder contra a própria vontade. Capítulo 5. Outra objeção e os homicídios cometidos em autodefesa, admitidos pela lei civil. Procuremos, pois agora, caso te agrade, se é a paixão que também domina nos sacrilégios, os quais vemos muitas vezes serem cometidos por superstição. Considera se não é prematura tal questão. A mim parece-me ser preciso examinar, primeiramente, se acaso pode-se matar, sem nenhuma espécie de paixão, a um inimigo que violentamente nos ataca, ou a um assaltante que se lança contra nós de modo traiçoeiro. Isso em defesa, seja da própria vida, seja da liberdade ou do pudor. Como poderia pensar que estejam sem paixão aqueles que lutam para salvaguardar essas coisas, as quais só poderiam vir a perder contra a própria vontade? Ou então, caso não as percam desse modo, qual seria a necessidade de as defender, a ponto de causar a morte de um homem? Não serão então justas as leis que permitem a um viajante matar a seu assaltante, para que ele mesmo não seja morto? Ou ainda o fato de ser permitida a um homem ou a uma mulher cuja virtude querem violentar, de exterminarem o seu agressor antes de serem estuprados? Ora, a própria lei ordena ao soldado matar o inimigo, e no caso de ele se recusar a isso, teria punição por parte de seus chefes. Porventura, ousaríamos afirmar que tais leis são injustas e mesmo não serem leis? Porque a mim me parece que uma lei que não seja justa não é lei. Poder matar um agressor não significa dever matá-lo. Quanto à lei, eu a vejo suficientemente defendida dessa acusação, pelo fato de ela permitir ao povo ao qual rege delitos menores, para impedir que se cometam outros piores. Com efeito, a morte de agressor injusto é mal menor do que a de um homem que mata em legítima defesa. E que um homem seja violentado em seu corpo contra sua vontade é coisa bem mais horrível do que o fato de o autor de tamanha violência ser morto por aquele a quem tentava agredir. Quanto ao soldado ao matar o inimigo, é ele mesmo ministro da lei, razão pela qual lhe é fácil cumprir seu dever sem qualquer paixão. Além do mais, a própria lei que foi promulgada para a defesa do povo não merece acusação alguma de ser portadora de qualquer paixão, porque se aquele que fez a lei a decretou para proteger o povo, conforme a ordem de Deus, isto é, de acordo com as prescrições da justiça eterna, ele a decretou sem se sentir movido pela paixão. Mas mesmo se tivesse sido movido por alguma paixão, ao legislar, não se segue daí que se deva ceder à paixão ao observá-la, pois uma boa lei pode ser dada por mau legislador. Por exemplo, se um tirano, tendo chegado ao poder, recebe uma soma de dinheiro de certo cidadão a quem isso interessa, para ser decretado que a ninguém seja lícito raptar uma mulher, nem mesmo para se casar com ela. Acaso será má essa lei pelo fato de ter sido dada por injusto e corrompido tirano? Pode-se, portanto, sem paixão conformar-se à lei a qual, para proteger os cidadãos, manda repelir com força o assalto violento do inimigo. E pode-se dizer a mesma coisa acerca de todos aqueles que estão jurídica e hierarquicamente sob as ordens de qualquer autoridade. Entretanto, em relação àquelas outras pessoas de que falávamos, não vejo como, após termos justificado a lei, possam elas mesmas serem desculpadas, visto que a lei não as obriga a matar. Deixa-lhes somente a possibilidade de o fazer. Ficam elas assim livres de não matar a ninguém em defesa daqueles bens que poderiam perder contra a própria vontade e que, devido a isso, não deveriam amar com tanto apego. Assim, quanto à vida, alguém se poderá perguntar, talvez, se ela é ou não tirada com a morte do corpo. Caso ela possa ser tirada, então é um bem menos apreciável. Caso não possa, nada há para se temer. Quanto ao pudor, quem duvida que ele reside na própria alma,
visto ser uma virtude, de onde se segue que não poderá ser arrebatado pela profanação involuntária do corpo. Por conseguinte, não está em nosso poder conservar tudo o que aquele injusto agressor poderia nos arrebatar, ele a quem se pode infligir a morte. Assim, não compreendo em que sentido podemos dizer que esse bem, a vida do corpo, é chamado nosso. Malgrado isso, não condeno a lei que autoriza a matar os agressores, mas não encontro como justificar aos que de fato os matam. As paixões, desculpadas pela lei civil, condenadas pela lei divina. E eu encontro menos motivo ainda por qual razão procuras defender esses homens aos quais nenhuma lei considera como culpados. Talvez não os condene nenhuma dessas leis exteriores que os homens podem ler, mas não sei se eles mesmos não estão sujeitos a outra lei, muito mais rigorosa e bem secreta, já que a divina providência nada deixa de governar neste mundo, diante dessa lei divina com efeito. Como poderiam estar isentos de pecado aqueles que se mancham com sangue humano para defender coisas dignas de menos apreço? Parece-me, pois, que a lei escrita para governar os povos autoriza com razão atos que a providência divina pune. Isso porque a lei humana está encarregada de reprimir crimes em vista de manter a paz entre homens carentes de experiência, e o quanto estiver ao alcance do governo constituído de homens mortais. Quanto às outras faltas, é certo que existem para elas penalidades adequadas, às quais, a meu parecer, só mesmo a sabedoria pode libertar. Louve e aprove essa distinção que propões, ainda que apenas esboçada e imperfeita. É ela, entretanto, promissora em vista de reger a sociedade civil. Parece tolerar e deixar impunes muitas ações que, não obstante, serão punidas pela providência divina com razão. Isso é verdade, mas se a lei humana não faz tudo, não será, por isso, motivo de reprovação pelo que faz. Capítulo 6. Solução: saber distinguir a lei eterna das leis temporais. Se te agrada, procuremos agora com cuidado até que ponto as más ações devem ser castigadas pela lei humana que modera os povos nesta vida. Em seguida, vejamos o que cabe à ação punitiva da providência divina, de certo modo oculto, mas inevitável. O meu desejo, caso seja possível, é atingir os limites dessa questão, pois a mim parece-me que estamos roçando algo sem fim. Pois bem, coragem, envereda nos caminhos da razão, confiando-te na piedade. Na verdade, nada existe que seja tão árduo e difícil que não se torne com a ajuda divina bem simples e fácil. E assim, orientados para Deus e implorando-lhe o auxílio, havemos de investigar o tema que nos propusemos. Responde-me primeiramente, essa lei que se promulga nos códigos, é ela, na verdade, útil aos homens que vivem aqui na terra? Evidentemente que sim, pois os povos e as cidades são constituídos por homens. E esses mesmos homens e povos pertencem eles à categoria das coisas que não podem perecer nem mudar por serem eternos? Ou ao contrário, são eles mutáveis e sujeitos ao fluxo do tempo? Quem duvida que a espécie humana seja mutável e sujeita às vicissitudes do tempo? Logo, quando um povo for de costumes moderados e dignos, guardião diligente da utilidade pública a ponto de cada um preferir o bem comum ao seu interesse particular, não seria justo ao dito povo poder promulgar uma lei que lhe permitisse nomear para si magistrados encarregados de administrar os seus negócios, isto é, os negócios públicos? Seria muito justo, sem dúvida. Contudo, no caso de esse mesmo povo ir caindo aos poucos, depravando-se, e caso ponha o seu interesse particular acima do interesse público e vier a vender o seu sufrágio livre por dinheiro, além do mais, corrompido por aqueles que ambicionam as honras, confiar o governo a homens malvados e criminosos, não seria justo, caso ainda se encontrasse um só homem de bem, revestido de influência excepcional, que esse homem tirasse do povo a faculdade de poder distribuir as honras
para depositar a decisão nas mãos de alguns poucos cidadãos honestos, ou mesmo de um só que fosse, isso também seria muito justo. Eis, pois, duas leis que parecem estar em contradição entre si. Uma delas confere ao povo o poder de eleger seus magistrados. A outra recusa-lhe essa prerrogativa. E a segunda lei mostra-se expressa em tais moldes que as duas não podem, de modo algum, coexistir juntas na mesma cidade. Assim sendo, haveríamos de dizer que uma delas é injusta e não deveria ter sido promulgada? De modo algum. Denominemos, pois, se o quiseres, de temporal a essa lei, que a princípio é justa. Entretanto, conforme as circunstâncias dos tempos, pode ser mudada sem injustiça. Assim seja. Noção da lei eterna. Mas quanto àquela lei que é chamada a razão suprema de tudo, a qual é preciso obedecer sempre, e em virtude da qual os bons merecem vida feliz e os maus vida infeliz. É ela o fundamento da retidão e das modificações daquela outra lei que justamente denominamos temporal, como já explicamos? Poderá a lei eterna parecer a quem quer que reflita a esse respeito não ser imutável e eterna? Ou, em outros termos, poderá ela ser alguma vez considerada injusta quando os maus tornam-se desaventurados e os bons bem-aventurados? Ou então, que a um povo de costumes pacíficos seja dado o direito de eleger os seus próprios magistrados, ao passo que a um povo dissoluto e pervertido seja-lhe retirado esse direito? Reconheço que tal lei é eterna e imutável. Reconhecerás também, espero, que na lei temporal dos homens nada existe de justo e legítimo que não tenha sido tirado da lei eterna. Assim, no mencionado exemplo do povo, que às vezes tem justamente o direito de eleger seus magistrados e às vezes, não menos justamente, não goza mais desse direito. A justiça dessas diversidades temporais procede da lei eterna, conforme a qual é sempre justo que um povo sensato eleja seus governantes e que um povo irresponsável não o possa. Acaso és de opinião diferente? Sou dessa mesma opinião. Então, para exprimir em poucas palavras o quanto possível a noção impressa em nosso espírito dessa lei eterna, direi que ela é aquela lei em virtude da qual é justo que todas as coisas estejam perfeitamente ordenadas. Se tens, porém, outra opinião, apresenta-a. Nada tenho a te contradizer, pois dizes a verdade. E como tal lei superior é a única sobre a qual todas as leis temporais regulam as mudanças a serem introduzidas no governo dos homens, poderá ela, por causa disso, variar em si mesma de algum modo? Compreendo que não possa, de modo algum. Com efeito, nenhuma força, nenhum acontecimento, nenhuma catástrofe nunca conseguirá fazer com que não seja justo que todas as coisas estejam conformes a uma ordem perfeita. A causa do pecado, o abuso da vontade livre. Capítulo 7. O homem, superior aos animais pela razão. Prossigamos e vejamos agora como o homem está perfeitamente ordenado em si mesmo, pois já vimos que uma nação constitui-se de homens unidos entre si, sob uma única lei, que é, como foi dito, a lei temporal. Mas dize-me primeiramente se para ti é certeza absoluta o fato de viveres. E o que haveria de mais evidente do que isso? Pois bem, poderias distinguir o seguinte: uma coisa é viver e outra coisa saber que se vive. Por certo, sei que ninguém pode saber que vive sem estar vivo, mas se todo ser vivo sabe que vive, eu o ignoro. Como quisera que entendesses isso, tal como acreditas que os animais carecem de razão. Nossa reflexão, então, haveria de passar rapidamente acima dessa dificuldade. Entretanto, como afirmas, ignorá-lo devemos nos estender em longo desenvolvimento. Isso porque não se trata de assunto cuja omissão pudesse nos permitir adiantar na obtenção do objeto proposto, com a conexão de raciocínio que sinto ser necessária. Responde-me, pois, o seguinte: muitas vezes temos visto animais domados pelos homens, isto é, dominados.
não somente em relação ao corpo, mas também quanto a seu princípio vital, de tal forma que obedecem à vontade dos homens por uma espécie de instinto ou hábito. Ora, o que te parece? Poderia acontecer jamais o caso de um animal feroz, tivesse ele grande corpulência e uma prodigiosa força, ou sentidos mais penetrantes a ponto de tentar, por sua vez, dominar o homem, esforçando-se por subjugá-lo? Digo isso porque muitos animais seriam capazes, por sua ferocidade ou por sua astúcia, de esquartejar o corpo de qualquer homem. Estou seguro de que tal possibilidade é inteiramente impossível de acontecer. Muito bem, mas dize-me ainda, não é evidente que quanto à força e outras habilidades corporais, o homem é facilmente ultrapassado por certo número de animais? Assim sendo, qual é, pois, o princípio que constitui a excelência do homem, de modo que animal algum consiga exercer sobre ele sua força, ao passo que o homem exerce seu poder sobre muitos deles? Não será por aquilo que se costuma denominar razão ou inteligência? Não encontro outra coisa, pois é no espírito que reside a faculdade pela qual nós somos superiores aos animais. E se eles fossem seres inanimados, eu diria que nossa superioridade vem do fato de que possuímos uma alma e eles não. Mas acontece que também eles são animados. Contudo, existe alguma coisa que, não existindo na alma deles, existe na nossa, e por isso acham-se submetidos a nós. Ora, é claro para todos que essa faculdade não é um puro nada, nem pouca coisa, e que outro nome lhe daríamos mais correto do que o de razão. Eis, pois, com que facilidade obtivemos, com a ajuda de Deus, o que podíamos considerar como muito difícil. Pois quanto a mim, eu te confesso que essa questão agora está resolvida, e pensar eu haver de nos reter por muito tempo nela, talvez mais do que tudo o que já dissemos, desde o início de nossa reflexão. Assim, pois, retém esta verdade com cuidado, para continuarmos o encadeamento das ideias. Com efeito, creio que já não ignoras o que denominamos saber, não vem a ser nada mais do que se perceber pela razão. Assim é, com efeito. Por conseguinte, aquele que sabe que vive não está privado da razão, isso se segue. Ora, os animais vivem como já nos apareceu com clareza, mas não são dotados de razão, evidente. Eis então que agora entendes o que me respondeste ignorar. Nem todo ser vivo sabe que vive, ainda que todo aquele que sabe que vive seja necessariamente ser vivo. É melhor saber que se vive do que apenas viver. Não tenho mais dúvidas, prossegue no que tens em vista. Com efeito, uma coisa é viver e outra coisa saber que se vive. Já o aprendi suficientemente. E qual destas duas coisas te parece ser a melhor? A qual pensa, senão a consciência, ciência da vida? A consciência da vida parece-te melhor do que a própria vida? Ou talvez queiras dizer que o conhecimento é uma vida mais alta e mais pura, a qual ninguém pode alcançar, a não ser que seja dotada de inteligência. Ora, o que é ter inteligência, a não ser viver com mais perfeição e esplendor, graças à luz mesma da mente? É porque, se não me engano, tu não preferiste algo distinto da própria vida, mas sim uma vida melhor do que uma vida qualquer. Compreendeste e expuseste meu pensamento de maneira correta, visto que o conhecimento nunca pode ser mau. Na minha opinião, não pode ser de modo algum, a não ser quando, por metáfora, falamos de conhecimento para significar experiência, porque experimentar nem sempre é bem, como, por exemplo, experimentar suplícios, mas aquela ciência que se denomina pura é propriamente conhecimento, tendo sido adquirida pela razão e pela inteligência. Como poderia ser ela mal? Percebo também essa distinção. Passa a outro ponto. Capítulo 8. O lugar do homem na escala da perfeição dos seres. Eis o que eu quero te explicar agora, o que põe o homem acima dos animais, seja qual for o nome,
com que designemos tal faculdade, seja mente ou espírito, ou com mais propriedade, um e outro indistintamente, porque encontramos esses dois vocábulos também nos livros sagrados. Quando, pois, esse elemento superior domina no homem e comanda a todos os outros elementos que o constituem, ele encontra-se perfeitamente ordenado. Com efeito, vemos que temos muitos elementos comuns, não somente com os animais, mas também com as árvores e plantas, tais como ingerir alimento, crescer, gerar, fortificar-se. Vemos que todas essas propriedades são concedidas igualmente às árvores, às quais pertencem a um grau bem ínfimo entre os seres vivos. Constatamos ainda, e devemos reconhecer, que os animais podem ver, entender e sentir os objetos corporais por meio do olfato, do gosto, do tato, e frequentemente com mais penetração do que nós. Além do que, há neles força, vigor, solidez dos membros, rapidez e grande agilidade em movimentos corporais. Em tudo isso, nós somos superiores a alguns deles, iguais a outros, e a vários dentre eles inferiores. Sem dúvida, possuímos natureza genérica comum com os animais. Entretanto, a busca dos prazeres do corpo e a fuga dos dissabores constitui a atividade da vida animal. Há ainda outras propriedades que não parecem convir aos animais, sem que todavia sejam no homem as mais perfeitas, como por exemplo, divertir-se e rir. Por certo, são expressões características do homem, mas as menos importantes no julgamento de quem julga a natureza humana. Vem a seguir o amor aos elogios e à glória e o desejo de dominar, tendências essas que também não pertencem aos animais. Contudo, não devemos nos julgar melhores do que eles por possuirmos essas paixões, pois tais inclinações, ao se revoltarem contra a razão, nos tornam infortunados. Ora, ninguém jamais se pretendeu superior a outros por sua miséria. Por conseguinte, só quando a razão domina a todos os movimentos da alma, o homem deve se dizer perfeitamente ordenado, porque não se pode falar de ordem justa, sequer simplesmente de ordem, onde as coisas melhores estão subordinadas às menos boas. Acaso não te parece ser assim? É evidente que é dessa maneira. Então, quando a razão, a mente ou o espírito governam os movimentos irracionais da alma, é que está a dominar, na verdade, no homem, aquilo que precisamente deve dominar, em virtude daquela lei que reconhecemos como sendo a lei eterna. Compreendo e sigo teu raciocínio.